pessoal, boa noite. Nós temos aqui mais um episódio do OneCast e eu tenho alguém aqui hoje que vai contar uma história massa. Você já conhece essa pessoa, e se você não conhece, você conhece o resultado do trabalho dela, como diz o Alex Monteiro. É um cara muito inteligente e que teve uma ideia muito legal e que deu certo. Eu não vou falar quem é não, viu? Mas antes de você conhecer essa pessoa, a história dela e o que ela produziu, você tem que, se inscrever no canal, tem que ativar o sininho para ficar sabendo das notificações, tem que mandar para alguém, tem que convidar pessoas para assistir, ok? E assistir até o final. Valeu, obrigado. Agora eu vou falar com o Pedro. Pedro agora está atento. Agora eu tô sabendo que Olha, começou. Pedro agora já sabe que começou, Agora tá já sei vendo? que começou. E esse cara é um cara que com certeza inspirou o mercado publicitário aqui na região. E não só ele, mas seu parceiro que não pôde estar presente. Eu vou deixar ele se apresentar porque não tem muito o que falar aqui não. Deixa ele falar aí que vai se apresentar muito melhor. Depois da introdução dessa aí, fica um pouco difícil. Mas, assim, primeiramente, agradecer o convite de vocês aqui do OneCast, assim, muito feliz de estar aqui, participando desse momento muito importante também. E meu nome é Gustavo, tenho 30 anos e sou sócio fundador da OPA. É isso aí. É isso aí. Tu é novo, hein, cara? Pois é, novo sim, né? A controvérsia. Ah, pois é. 3 décadas aí carimbada no currículo aí. Como é que você começou? Quando você nasceu, você já fazia arte, filme, assim, ou porque 30 anos? Cara, assim, eu sempre fui muito atentado, né? Eu sempre fui uma criança muito agitada e eu sempre gostei de criar. Acho que sempre fez parte, assim, da minha vida, assim, criar, inventar coisa, imaginar, enfim. E aí, acho que foi daí essa questão de tender para esse universo das ideias aí, do imaginar. Acho que é isso. Legal, isso é muito interessante. É muito interessante ver um cara assim como você, né? Porque você tá sempre produzindo alguém, né? Você tá sempre mostrando alguém, né? Você não é o cara que aparece, né? É, eu sou do backstage total, 100%, assim, ó. Antes até mais, aparecia mais, assim, nesse sentido, agora eu preciso estar cada vez mais perto, assim, da operação da OPA, assim. Às vezes a gente tem um pensamento que a gente vai evoluindo o negócio para chegar naquele ponto que eu estou numa voz de comando, distante, olhando as coisas de cima, mas para mim, na prática, quanto mais dentro da operação de fato eu tô, eu me sinto mais seguro também e eu gosto da OPA desse jeito, sabe? Nessa pegada. E assim, tá lá dentro todo dia, às vezes traz o meu foco mais para essa área do que de fato tá aparecendo, né, e tudo, mas assim, não sou um cara antissocial, né? Assim, gosto de, sempre que eu posso, tá presente em eventos, em programas, enfim, participar é bom. Ah, isso aí. Porque geralmente a pessoa acaba ficando mais escondido, né? E hoje você tá mais na área de comando, como você falou, não, e você ainda tá bem no operacional. As duas coisas. Assim, eu tô no operacional porque eu faço atendimento da UPA, então esse processo de criar ali no primeiro momento onde você descobre a relação com o cliente, qual é o seu objetivo, o que que você tem que fazer, acho que é o principal momento para mim, né, na criação. Naquele primeiro contato, você não está esperando aquilo, é algo bem inevitável e chega uma demanda para você trabalhar. E eu tô dentro dessa operação, mas no comando de identificar e planejar e estruturar para onde a gente está caminhando. Isso é legal. E quem é o Gustavo mesmo, assim? Conta aí pra gente. Rapaz, bom, acho que o Gustavo é curioso, né, naturalmente, assim, né? Eu sou um cara muito curioso. Sou um cara parceiro no sentido de hombridade, de amigo, de estar aberto. Sempre tem comigo a importância de você querer fazer junto, participar e contribuir com tudo, porque eu acredito que ação e reação, né? Você acaba atraindo coisas boas para você também e te possibilitando fazer mais. Você entra meio que num ciclo
vicioso do lado positivo, né? De você estar sempre buscando fazer mais e melhor ali, e sentindo as coisas mudarem assim na sua frente. Isso é bem legal. Não só para você, mas para as pessoas também. Ah, isso é bom, né? Você vê o resultado, né? O impacto que você produz na vida das pessoas, né? Sim. Pedro começou falando sobre esse impacto. Vai perguntar alguma coisa? Vou. Vai. Na verdade, assim, a gente estava conversando aqui agora há pouco, né? Você contou um pouco de como você começou a OPA. E você comentou que a ideia, na verdade, inicial foi de trabalhar com essa parte de filmagem, mas por conta desse lado mais comercial, você começou a entrar para um modelo um pouco diferente de trabalho. Como que foi esse processo inicial, assim, de vocês? Você e vocês três iniciaram, né? Isso. Pode falar um pouco mais. Uhum. E como foi o processo inicial que vocês pensaram assim, não, vou montar um negócio, saiu da faculdade ali, e aí, vamos montar um negócio aqui e tal, como que vai ser esse negócio? Como foi esse processo inicial, assim, de criação do negócio? Do negócio, tá? O negócio OPA, assim, de fato, foi na época de faculdade, né? Eu fazia produção audiovisual, estudava produção audiovisual, o Wesley também e o Fábio também. A gente decidiu entrar junto, fazer o mesmo curso, na mesma faculdade. E ali, durante o processo do curso, a gente era audiovisual, a gente tinha que produzir, a gente fez alguns filmes que a gente gostou muito. Mini documentários e conteúdos ali dentro do processo do próprio curso. E aí, naquele momento, a gente percebeu que a gente se dava muito bem trabalhando em equipe. Junto, a gente conseguia fazer coisas muito legais. A gente se completava muito, cada um na sua especificidade ali. O Fábio, ele é muito do audiovisual, diretor de fotografia, editor. O Esdras eu chamo ele mais, eu acho ele mais artista plástico do que designer, mas ele é um design excepcional. E eu me entendo muito como um cara do texto, né? Redator, faço criação e tô ali um grande motivador também, na verdade. Eu acho que eu ali junto, puxando para cima as coisas e a gente viu que dava certo e que funcionava. E aí o Fábio, ele já tinha a Opa Filmes, que era uma empresa com foco no audiovisual, Opa Filmes, e que atendia o mercado publicitário por uma questão de mercado, né? De demanda, enfim. E naquele momento a gente começou a trabalhar junto. O Fábio, ele já tinha um escritório, era dentro da casa dos pais dele pequenininho ali e tudo, e a gente invadiu e começou a ir para lá todo dia e trabalhar junto. E aí o Fábio fez essa proposta, falou assim, velho, vocês já estão vindo aqui todo dia, já estão aqui, a gente já tá fazendo um monte de coisa, vamos oficializar esse negócio que já tá Me ajuda a pagar as contas aqui. Vamos botar o negócio para... Não, mas mais no sentido de falar assim, pô, vamos assumir esse compromisso, nós três aqui, e vamos para cima. E aí a gente, dali mesmo, começou o negócio, né? O Opa propriamente dito ali. Aí a gente deixou de ser Opa Filmes e a gente começou a trabalhar como Opa Conteúdo, para a gente poder atender mais o mercado publicitário mesmo, né? E continuando fazendo produção audiovisual, que sempre foi uma grande cereja do bolo na nossa história aí, o audiovisual. Ah, legal. Legal. E você falou assim, ó, a gente já resolveu fazer o mesmo curso. Eu pensei que tinha nascido tudo na faculdade. Não, a gente se conheceu um pouquinho antes. Eu era amigo do Esdras já há mais tempo, né? Mas se for voltar um pouquinho, eu morava em Salvador, estava estudando para fazer concurso público e estava doido para voltar para Barreiras. E aí o Esdras estava trabalhando na Carambola, que é a agência da minha amiga Aline Macedo, e ele pegou e falou assim, ó, você pode tentar alguma coisa aqui como design. E eu, redator, né, tinha mexido pouco com Photoshop, sabia ali alguma coisa mais curiosa. E peguei e falei assim, não, demorou, passa pra mim aí o que é pra fazer, que eu vou montar. Não sabia nem que era briefing na época, eu passei o que é pra fazer, que eu vou tentar. Aí eu fiz um panfleto horrível. E aí, de alguma maneira, a Aline abriu as portas e falou assim, não, eu quero conversar com essa Inclusive, pessoa. a gente tem esse panfleto aqui, bota aí. Nossa! Aí, ó. E aí eu peguei e fiz esse panfleto, né? E assim, ela conversou comigo e deu essa oportunidade de entrar ali e começar. E com pouco tempo, uma semana, duas, eu descobri que realmente eu não era designer. E aí que eu era mais redator. O meu grande amigo Rudival Andrade, que é redator nato, um excelente redator.
Ele pegou e falou assim, Gu, você é mais redator do que designer. E tal. E aí me deu esse toque e isso ali mudou minha vida nesse sentido, né? E aí eu conheci o Esdras daí. Aí o Esdras foi chamado para trabalhar numa campanha eleitoral, que é um dos grandes motivos para o mercado de publicidade e propaganda. Motivos não, momentos para o mercado de publicidade e propaganda, né? Porque a infraestrutura exige muitos profissionais, então acaba dando oportunidade para muita gente. E aí ele foi chamado e lá ele conheceu o Fábio, que também foi chamado para poder ser editor. E aí ali os dois se conheceram, eu como conheci o Esdras, a gente acabou se conhecendo e junto ali naquele momento a gente decidiu entrar na faculdade. Então, a campanha é época de outubro, e em janeiro a gente já estava matriculado já, para poder fazer o curso de produção audiovisual. Ah, legal. Você estava fazendo concurso, você queria estudar para concurso. Olha que loucura. Então é isso, não sei se eu queria de fato, mas ali estava morando em Salvador e nesse momento, né, bem jovem, 17 anos na época, e aí doido para voltar para Barreiras e ficar perto dos meus amigos, da minha Você já era de família. Barreiras? Já morava em Barreiras. Ah, tá. Não nasci em Barreiras, mas já morava aqui. Eu sou anapolino, Anápolis, Goiás. Ah. Mas, né, moro aqui há muito tempo, vim pra cá bem novinho. Ah, legal. E aí, depois disso, você acaba formando a OPA. E a ideia da OPA era OPA Filmes. Depois se tornou a OPA para fazendo mais no publicitário, né? Exatamente. E o prêmio Record? Cara, o prêmio, assim, antigamente, né? Antigamente, como eu falo antigamente, né? A OPA tem 8 anos, então, assim, há um tempo atrás, o Bahia Recall era um dos grandes momentos no estado, né? Da criatividade, da publicidade, porque é uma premiação promovida pela Rede Bahia, e aí a TV Oeste, obviamente, né, junto no processo, e oportunizava, né, que as agências inscrevessem peças criativas veiculadas na rede para poder se submeter a um júri e concorrer a uma premiação, né, que premiava as categorias mercado, institucional. E aí, durante a nossa história ali, a gente ganhou alguns prêmios, inclusive o Grand Prix, a maior premiação, né, do Bahia Recall. E foi um momento bacana para a gente, porque quando você tem isso validado por um mercado, porque é uma premiação, é uma validação, né? Tem pessoas super talentosas no júri, é um processo todo correto, promovido por uma grande emissora, então aquilo valida. E a gente muito novo, na época com 18 anos, começando as coisas, ganhar um prêmio estadual de criatividade, né? Com toda essa ambiência que eu citei, foi muito importante para a gente poder validar, falar assim, pô, a gente pode ir adiante, né? A gente vai longe. E acreditar nisso é super importante para que de fato as coisas aconteçam, né? Ah, isso é interessante. Eu me lembro, né? Depois eu pesquisei também sobre a premiação de vocês. Foi algo muito. E até para a cidade, né? Assim, tipo, deu. Sim. Porque vocês iam ali do interior, assim, É claro de que Barreira. não só a gente, né? Assim, a gente acreditar é o mercado inteiro, né? Olhar assim e falar assim, poxa, a galera daqui, os meninos da OPA e tal, ganharam e, pô, a gente pode, né? Assim, a gente acredita, então motivou muita gente, né? Com certeza. Mas principalmente a gente a querer fazer mais e melhor. Ah, pois é, isso é parabéns, cara. E depois disso, como foi a formação da OPA? Hoje vocês estão dois sócios, como você estava falando no início. Isso. Três no início, três, né? No Com o início, três. Fábio, e aí hoje somos eu e o Esdras, nós somos sócios da OPA. E foi um processo muito interessante, porque a gente trabalhávamos nós três ali na OPA, né? Eu, o Esdras e o Fábio. E o Fábio, ele sempre foi extremamente talentoso para desenho. Ele é um dos melhores diretores de fotografia que eu já conheci. Assim, um filmmaker, se você entendendo filmmaker como dominar ali um pouco de todas as disciplinas do audiovisual. Mas, assim, ele é um cara muito completo. E, além desse talento do audiovisual, ele é um puta desenhista. E assim, ele faz aquilo como arte, né? E assim, isso sempre falou muito alto com ele. Aí chegou um momento que ele chamou, falou assim, Gu, as linhas. Então, cara, tô querendo sair da OPA porque eu quero focar mais no desenho, tal, já tá
crescendo muito o negócio, ele não pensava nas coisas crescendo tão rápido assim e tudo mais, porque ele sempre teve essa relação mais artística com o processo do trabalho, né? Porque é excepcional. E assim, e aí a gente entendeu aquilo muito bem, sabe? Assim, a gente aceitou aquilo muito bem, porque o caminho era esse e a gente segurou essa coisa de falar assim, bom, agora é a gente, eu, você, Esdras, vamos continuar. E aí a gente continuou. É isso. Hoje o Fábio continua desenhando, fazendo coisas fantásticas aí no mercado e a gente não, opa, trabalhando também, atendendo o mercado. É isso aí. Mercado. E o nome Opa? Então, o nome Opa foi o Fábio que criou, era Opa Filmes, né, no início. Na verdade, a gente nunca conversou muito sobre isso, mas as poucas vezes que a gente conversou, a definição que o Fábio sempre pontuou foi que primeiro o Opa é um espanto, que é uma coisa muito interessante, porque quando você lida com ideias, o fato de algo ser interessante, espantar, chamar a atenção, uma exclamação, que inclusive tem na identidade visual no logo, é alguma coisa muito interessante. Outro ponto é que Opa é uma palavra que meio que já está na boca de todo mundo, que as pessoas conhecem, só traz um novo significado para aquilo. E a comunicação é muito disso, de você reinventar um produto, reinventar uma empresa, reinventar um mercado, reinventar. Então, assim, você pegar uma coisa que já vem das pessoas e trazer um sentido para aquilo palpável através de uma marca é outra coisa muito interessante. Então, acho que o Opa é basicamente isso, né? É o fácil, né? Pega muito rápido. Isso. A gente... Não precisa dizer muitas coisas, né? São não 3 precisa... letrinhas. Isso é muito... A gente às vezes trabalha esse processo de naming, né? De dar esse processo de nomenclatura mesmo. E foi uma dificuldade que nós tivemos, né, no começo. No começo. Porque o nome da nossa empresa, na verdade, ele surgiu de um projeto. A gente, no idealizado, se chama Um Grão. E aí, o nome inicialmente era One Gray, em inglês, né? Eu falei, não, a gente vai aproveitar o nome do projeto, só que vai colocar isso em inglês porque um dos objetivos nossos era se tornar uma marca internacional, tudo mais, enfim. E aí a gente fez essa mudança, né? Só que, rapaz, a galera tinha muita dificuldade de pronunciar o Gray. Imagino. E aí... Às vezes não é a obrigação das pessoas, né? Saber essa pronúncia é bem difícil. E é uma pronúncia difícil mesmo. E a gente, como a gente estava começando, a gente não tinha se atentado para isso, né? E aí até que uma situação, um cliente nosso, como é que é o nome da empresa de vocês? É Onegrin? Aí eu falei, não. Aí eu fui explicar. Ela, não, esse nome de você é muito difícil. Daquilo ali eu falei, o nome nosso é muito difícil. A gente precisa mudar isso aí. Aí a gente mudou, foi para One Content na época. Logo no comecinho também, que a gente trabalhava muito a linha de criação de conteúdo para redes sociais. E aí quando a gente fez a última mudança, né? Sim. Que a gente mudou todo o modelo de negócio, que a gente ia focar mais no marketing, vendas e business mesmo, né? Esse processo mais estratégico. E aí a gente, não, vai ser One. E aí ficou. Ficou One. Direto de uma vez, é isso aí. Mas já passamos por três rebranding. Rebranding, não. E aí você vem... Cara, então assim, ó, vocês não é tipo, vamos montar um negócio, né? Mas depois vocês precisaram ser empreendedores, né? Porque você não chega onde vocês chegaram sem uma ideia empreendedora. Como foi esse processo? Você saiu aqui, acabou entrando no negócio e de repente vocês se transformaram, porque a gente reconhece que a empresa de vocês é uma grande empresa, é um nome muito forte. E vocês construíram isso, né? Então vocês tiveram que entrar nessa linha empreendedora. Como foi desse processo aí? Complicado no processo. Né? Assim, as coisas para nós aconteceram muito rápido também, né? Eu tô falando assim, se a gente for considerar o tempo que eu e o Esdras estamos à frente da Opa, a gente tem talvez 6 anos, 7 anos, talvez assim, 6 anos na verdade, acredito, à frente ali do negócio. E tendo que crescer e atender um mercado que está crescendo também, a gente pegou muito o início do boom digital, do marketing aplicado em redes sociais, né? Bem o começo do impulsionamento, e enfim, todas essas coisas e tudo mudando muito rápido. E você estruturar um negócio para atender isso não foi fácil. A gente sempre teve muita gente que acreditou na gente, então assim, a gente sempre teve muita responsabilidade com a entrega, né? O que a gente
tá vendendo, né? O que a gente está prometendo entregar, o que a gente está fazendo, sempre buscando ir além disso. E isso puxou muito a nossa responsabilidade. Então a gente foi sentindo a necessidade. Poxa, eu preciso organizar o meu fluxo de produção, eu preciso organizar contratações, eu preciso de aumentar os meus postos de trabalho, enfim, qualquer mínimo detalhe do que é gerenciar um negócio, do que é empreender, a gente foi ali tendo que fazer tudo muito rápido, né? E assim, é um movimento que não acaba para ninguém, né? Então, assim, quanto mais a gente cresce, graças a Deus, a gente vai entendendo a necessidade da gente aprofundar e conhecer melhor, né? Tudo, cada dia é um mundo novo, né? A gente ainda tá nesse processo. E assim, eu particularmente espero que a gente nunca chegue num ponto que eu vou olhar e falar assim, poxa, a Oppo hoje é um sistema automatizado que funciona 100% em todas as suas peças, porque aí nesse momento a gente não vai ter alma. Ah, isso é verdade. Eu até quero voltar. Não, é muito interessante isso que o Guga falou, a respeito desse processo de automação, né? Que isso tem tomado muitos processos hoje dentro do digital, esse processo criativo. Hoje você vê muita automação. Por exemplo, a parte de copy, né? Você vê inteligência artificial que hoje cria uma copy quase que perfeita, né? E você vê outros sistemas também que fazem criação, tem o OpenIA, uma coisa assim. Que eles fazem hoje, você coloca lá uma referência, os caras te entregam uma imagem, sei lá, esses dias eu estava pesquisando aqui, Pint atacando não sei o que lá, não sei o que lá. Coisa mais sem lógica. Rapaz, os caras criam, a inteligência artificial vai lá e cria um Pint atacando um prédio lá, não sei aonde. Porque realmente esse processo de automação, ele tem feito... ele tem tomado alguns postos, mas como o Philip Kotler fala muito no livro dele lá, o Marketing 5.0, e cara, tem uma coisa que a máquina ela nunca vai tirar do ser humano, que ela nunca vai roubar isso. É a sensibilidade e a emoção. Então, assim, por mais que a máquina ela consiga, através de dados, né, através de todos os analytics e tudo mais, reproduzir ali o algoritmo, reproduzir algumas questões que são baseadas em dados, mas essa emoção, sabe? Esse sentimento, o tato mesmo ali, a experiência, ele nunca vai conseguir transmitir isso. E isso, sem dúvida, o ser humano nunca vai perder espaço para isso. Esse lado criativo mesmo de, poxa, isso aqui tá bom, mas se eu fizer assim, vai ficar muito melhor. Como é o seu processo criativo? Um caos. Conta aí pra nós aí. Quem me conhece, as pessoas mais próximas, é uma coisa que que as pessoas falam muito a verdade pra mim, né? As coisas que a verdade no sentido assim, obviamente as coisas que eu quero e eu preciso ouvir de fato, eu tenho que tentar me desconectar um pouco mais do business, né? Do coisa da Oppo, porque criar é um trabalho tão livre, ao mesmo tempo ele te exige muito e ocupa muito seu tempo. Então, o meu processo criativo ele não tem um lugar, não tem um momento, não tem uma hora do meu dia, sabe? Por mais que eu tente determinar, eu tenho umas escalas de tempo para um planejamento de entrega. Eu tenho 6 meses para poder fazer uma campanha X. Mas que dia eu vou começar de fato a fazer isso, a entrar no projeto, né? E tudo mais é complicado. Então, o meu processo criativo ele é um caos nesse sentido, de estar o tempo todo, temporariamente, assim, se eu falar de tempo, ele é um caos. Porque a gente tem muito, a gente fala, eu preciso estar parado, assim, eu preciso estar... Ou eu não quero ninguém aqui perto, eu quero uma música com os gatilhos. Os gatilhos. Você tem muito isso? Eu tenho alguns gatilhos. Eu amo andar de carro. Eu amo ouvir uma música e rodar, dirigir, sabe? Às vezes eu fico fazendo volta no mesmo percurso. Também, às vezes, você pensa assim, viajar, vou andar de carro, andar não sei quantos quilômetros. Então, eu gosto de estar geralmente um circuito que eu já fiz várias vezes, próximo, né? É mesmo que eu fico quase que num piloto automático ali. Eu gosto muito desse momento para criar. Fico pensando muita coisa, organiza as ideias. Eu acho legal isso aí. Mas só as ideias vão ficar cara com a gasolina do jeito que tá. Realmente tudo tem que ter um investimento. Tudo tem que ter um investimento, mas assim, grandes e boas ideias, assim, que eu tenho muito carinho,
e muito orgulho também de ter participado do processo todo de produção, aconteceram nisso aí, de estar ali andando de carro, rodando no mesmo circuito ali e tal, e pensando. Tem quanto tempo que vocês mudaram para a nova sede? 3 anos, acredito, a gente mudou de vez, assim, de mala e cuia. Acho que 3 anos. 3 anos, 2 anos e um pouquinho. Muito. Eu fui lá, gostei pra caramba do espaço. Muito legal. Eu vi o projeto, eu vi quando a arquiteta fez o projeto, aí A ela Laís. publicou. Eu falei, caraca, velho, que legal. Não, eu gostei demais. O projeto ficou incrível. Conta aí um pouquinho daquele projeto pra gente. Bom, a gente, especificamente sobre o projeto, já pegando o gancho da Laís, a Laís Dourado, ela, a gente, amiga do Wesley, né? Ele conhece ela há mais tempo do que eu, tive o prazer de conhecer, né? E ter esse momento ali com ela, enquanto profissional. E ela conseguiu traduzir em espaço o que a gente queria, né? A gente conversou com ela pouco, né? Foi uma sentada, acredito, que a gente sentou, falou, assim, ela pegou aquilo ali meio que no ar ali, fez um excelente trabalho e conseguiu causar um impacto que a gente queria e realmente ofereceu o espaço que a gente pensou, né? A nossa ideia era fazer um lugar onde as pessoas tivessem muita vontade de estar lá e de voltar lá, começando por quem é de casa. Então a gente pensou assim, pô, se a gente faz de fato um lugar que a gente quer estar lá sempre, que a gente tem o conforto necessário para estar lá durante um bom tempo, ter lazer, ter privacidade, ter estrutura para fazer acontecer as ideias, aí a gente foi por esse caminho. E tinha que ser um lugar despojado, né? Que passasse um pouco da nossa essência, da nossa criatividade, que fosse um lugar que se transformasse a cada momento da gente. Então, o nosso projeto de planejamento, inclusive de interior, é que ele, a cada ano, tem uma transformação ali para poder se adequar e a gente está sempre se oxigenando em relação à nossa estrutura, ao ambiente que a gente está, né? Porque, de certa forma, mostra muito do que a gente é, né? A gente para pensar numa cor, para pensar no, num detalhe. Então, assim, é mais ou menos isso. Legal. E o que que ela tem da outra, opa? Você tava falando sobre sentimentos, sobre memorial. Exatamente, sim. Tem, ainda falando de arquitetura, né, de elemento, assim, a Alpinha, que era onde a gente começou, que era lá no bairro Sandra e Regina, subindo a rua da Casa Campos ali e tal. Quase chora, não chora não, né, Gustavo? Assim, lá era. A gente tinha a fachada tinha uma parede de tijolinhos. E isso também tinha lá dentro, na parte de criação, edição ali, tudo, na salinha. E aí a gente quis manter esse elemento, né? Que foi uma ideia do Fábio também, essa coisa desse. Já veio com a Opa Filmes e a gente quis manter isso. Infelizmente não em tijolinho, né? A gente fez uma reprodução do tijolinho ali com cerâmica e tal, mas tá lá, representando essas raízes aí. Legal, cara. Você é um cara muito assim de memorial, muito de raízes. Ah, sim, não, talvez. Eu gosto de valorizar essência, história. Eu acho que a gente tem que sempre trabalhar e fazer as coisas na nossa vida para que a gente chegue da melhor maneira possível até as pessoas antes da gente de fato chegar. A ideia de reputação, da sua trajetória, do que você faz. Porque quando você se compromete com isso, que às vezes dá uma percepção de que está alocado num ambiente de passado, se você se compromete com isso, você se compromete com o agora, né? Com o que você faz no presente, com as decisões que você toma, com o que você faz. Então, eu respeito muito isso, eu levo muito isso em consideração. Eu acho que é isso, a raiz para mim ela tem esse significado. Agora, eu gosto muito do conceito de raízes aéreas. Esse tem um artista que eu admiro muito, que é o José Paes de Lira, conhecido como Lirinha, e ele fala em um dos livros dele sobre essa questão das raízes aéreas, de você se ver como antenas. E aí eu gosto muito dessa ideia também. Não só as raízes do chão, mas essa de você estar aberto e conectado a todas as possibilidades que estão acontecendo inevitavelmente fora do lugar onde você fisicamente necessariamente está. Então, Isso eu vou anotar.
Nota aí, Pedro. Já tô com a ideia aqui. Abre margem para inovação, abre margem para imaginação, né? Abre um ambiente legal para tudo isso. Ah, legal, cara. Muito bom esse conceito. Eu não Já vamos lançar um conhecia. curso. Não conhecia esse conceito, mas é muito interessante, principalmente no mundo que a gente vive, né? Um mundo que você pode criar essas raízes, né? Você mesmo que não esteja no seu local ali. E no mundo criativo, como é o mundo da criação, da produção, como você está inserido, né? Isso faz parte, porque de repente, às vezes as pessoas, como você estava falando nesse instante sobre, me lembrar aqui que você falou, cara, deu um marrom aqui Tilt. agora. Travei a idade. O povo diz que é Covid, né? Anos 40. O povo diz agora que é o Covid, né? Ninguém mais tem idade para esquecer as coisas. Eu acabei de esquecer o que eu ia falar aqui, pai. Quer pular para a próxima aí? Não, eu vou lembrar agora. Ah, Não, referencial. Sim, Da perda nessa velocidade, você pode perder o referencial, né? perfeito. E você, quando você fala dessas raízes, mesmo você tendo uma raiz fixa aqui, você tendo uma antena, você vai conseguir se manter ali, sem perder tanto o seu referencial, né? Era isso que eu queria dizer, que foi ele que tinha falado antes. Foi legal tocar nesse assunto, porque é o que eu já estava aqui esperando a oportunidade para perguntar, né? Quais foram as principais referências? Tanto as principais referências da OPA, quanto empresa, quanto as suas mesmo, enquanto pessoa profissional, né? É bem, é bem complexa essa pergunta, né? Porque você, quando você fala de referência, você viveu tanta coisa, gosta de tanta gente, que às vezes é difícil você definir isso, mas se for pensar de uma maneira inusitada de representar as referências, a OPA, e aí colocando a OPA no ambiente que ela hoje pensando muito em mim, no Esdras, no pensamento nosso e na nossa afinidade, eu acho que a gente é muito Mangue Beach. Eu acho que esse seria uma referência muito, muito importante para a gente, né? Que é um movimento, né? Veio do movimento musical em Recife e essa essência musical sempre foi muito presente na nossa história quando a gente estava ali criando a OPA na nossa cabeça. Eu falo na minha relação com o Esdras, né? Então, assim, a gente sempre ouviu muito e a gente sempre consumiu muito esse tipo de arte, cultura e tal, e aquilo, de certa forma, virou as nossas grandes referências. A gente nunca teve muita referência dentro do mercado de marketing, ou de publicidade e propaganda, ou de administração, olhando mais do lado do empreendedorismo. A gente foi muito primeiro uma questão artística e de expressão mesmo, a gente começou muito novo na época, e essas essências, essas referências, elas sempre foram muito presentes, né, pra gente. E aí, com o tempo, um misto de muita coisa que acontece, né? Para você trabalhar nessa área, você tem que estar sempre muito atento a tudo. Então, acaba sendo que quanto mais você tentando abraçar tudo, são essas as referências, né? Você tem que ir do TikTok ao clássico e você tem que dialogar com todo mundo, né? É verdade, isso é muito interessante. E o ambiente em si, né? E como é trabalhar a parte, vamos falar uma parte bem empreendedora, assim, bem de gestão agora. Como é que você trabalha toda essa questão de clima organizacional? Como é que você trabalha essa questão de equipe, né? Porque você precisou crescer, né? Quando era só vocês três era uma coisa, mas a OPAS ganhou uma dimensão, né? Na cidade ela tem uma dimensão muito grande. Como é que foi isso para você? Olha, a gente organizou muito espaço, né? Assim, acho que as pessoas elas precisam de ter estrutura para poder estar num ambiente de produção também, né? Você precisa proporcionar isso para você poder ter um ambiente produtivo, né? Porque você precisa de ferramentas. Então a gente possibilitou o espaço. Nossa divisão hoje dentro do operacional a gente tem uma equipe de criação que envolve design, envolve redação publicitária, edição de vídeo, computação gráfica, marketing digital, enfim, performance, enfim, essa mídia, essa área de criação. Tem um administrativo, que é o pessoal que cuida de toda a parte de contratação, jurídica, nota, enfim, contratos e tudo mais. A gente tem um setor jurídico também,
que cuida dessa parte. E eu, o Esdras e a Giovana, que faz a nossa direção de criação, a gente fica mais no outro núcleo ali, né? Eu fico no atendimento, recebo essas demandas e a gente compartilha ali um planejamento inicial e aí leva para todo mundo. E aí faz essa coisa acontecer, assim, né? Lá dentro. Mas, assim, é todo mundo muito conectado. A gente sempre busca isso, né? O ambiente perfeito é todo mundo num lugar só. Mas a gente sempre foi muito assim, todo mundo na mesma sala, todo mundo no mesmo lugar. Então, quando a gente começou a dividir os espaços, acho que fez as pessoas focarem melhor em como as coisas funcionam e precisam funcionar para poder acontecer. Né? Não posso só entender que eu posso falar um pouquinho mais alto, que alguém vai ouvir ali e tá tudo resolvido, mas o fato de eu ter que me organizar para passar isso escrito no e-mail, ou uma demanda X, Y, ter que levantar e conversar e tal, já é acho que a pessoa internaliza mais o processo, o fluxo. Tem funcionado com a gente. Muito bom. Muito bom. Quantas máquinas de café tem lá? Quantas? Duas. Duas máquinas de café. Vocês gostam de... Três. Três máquinas de café. A gente gosta de café. Café é quase uma redundância, né? Um pleonasmo com criatividade, assim, com esse ramo da publicidade e tudo mais. Enfim, pra gente sempre foi muito assim. A gente gosta de café. Hoje eu não bebo tanto quanto eu bebia antigamente, mas é sempre legal. Porque, assim, a gente correlaciona muito o café com a coisa do break, né? Você para ali um pouquinho, toma um café, conversa ali, troca uma ideia e tal, dá uma espairecida e depois volta. Ah, pois é, eu vi umas máquinas de café no dia que eu fui lá. É isso, tem lá umas máquinas de café. Tem máquina de café, energético. Tem Aqui o povo tem uma mania do energético Mas é que eles antigamente era só latinha, agora eles estão comprando de litro. de litro Tá chegando aqui com 2 litros de energético. de energético. Você imaginou que você chegava nesse tempo? Foi tudo rápido, mas assim, inicialmente você imaginava isso? Imaginava. Pra ser bem sincero, eu sempre imaginei, assim, eu sempre vi muito uma demanda e eu sempre vi muita vontade em mim e no Esdras ali sempre junto comigo nesse processo. E a gente fala assim, a gente alguma coisa vai acontecer, né? A gente quer crescer, a gente quer ganhar prêmio, a gente quer ter muita gente trabalhando, quer ter um lugar legal, quer atender uma empresa grande, enfim, quer viver disso. Então acho que é esse viver disso, acho que é esse o termo. Isso sempre foi muito claro, assim, sabe? E aí a gente foi atrás disso, né? Ainda vai até hoje. Ah, e continua ainda. A missão é essa. E tem que ir muito mais ainda, né? Isso aí, e viver assim, viver no mais belo sentido da palavra viver, né? De estar fazendo o que você gosta, de estar se entregando ao momento, de se comprometer com aquilo, de compartilhar aquilo, de ser remunerado pelaquilo, enfim, viver disso. Bem amplo, mas é isso aí. Ah, valeu. Quando a gente estava conversando com o Henrique aqui, né? O Henrique da Solari, e aí ele foi contando um pouco de barreiras como era, né? Assim, então, quando você começou, como que era a abertura de barreiras para uma agência como a de vocês? Não tinha tantas nesse nível, né, de filme? Ou só tinha, ou tinha? Então, barreiras, assim, falar um pouco de barreiras. Barreiras, ela sempre teve um protagonismo para o futuro, digamos assim, né? A segunda cidade na Bahia tem energia elétrica, presidente do Brasil, já vi aqui na década, não sei, me corrija, 50, 60, enfim, vim chegando de barco ali na margem do Rio Grande, ter 3, 4 cinemas funcionando numa noite simultaneamente, teatros. Energia elétrica. Exatamente. Então, assim, sempre teve esse protagonismo, né? Barreira sempre foi cenário de filmes, enfim. E aí, acho que sempre foi uma terra de oportunidades. E o mercado, ele se desenvolveu ali. Falando do mercado de comunicação, a gente sempre teve essa raiz do cinema, de produção. Então, quando a gente começou, já tinham grandes produtores aqui, o pessoal que atendia o mercado, que crescia. Especificamente falando em audiovisual, acho que o diferencial que a gente trouxe no momento, né,
para o mercado. É uma coisa muito boba a visão hoje, mas para você ver como é curioso a história. DSLR, que é um termo técnico para uma câmera, né? Esse tipo de câmera com sensor um pouco diferente, que trazia uma estética mais cinematográfica para a captação da imagem, você podia, a depender da lente, trabalhar melhor o desfoque, uma iluminação diferenciada, trazer uma cor um pouco diferente de uma visão de um audiovisual mais focado no jornalismo, foi um dos grandes diferenciais da nossa história. Você vai pensar uma grande inovação de mercado. A gente começou a fazer materiais publicitários com estética de cinema, porque a gente usava câmeras DSLR no mercado onde as pessoas usavam outros tipos de equipamento, muitas vezes até mais caros do que o nosso, mas isso foi um diferencial interessante para a gente falando de audiovisual. Mas a gente chegou no mercado de grandes agências também, né? O pessoal com muita experiência, que já havia ganhado prêmios. Então, acho que toda a Bahia, né? A gente faz bonito pro Brasil e o Brasil faz bonito pro mundo na publicidade e na propaganda. Então, sempre teve, né? Assim, o barreirense sempre muito criativo. Mas a gente fez algumas inovações no nosso recorte de tempo ali, né? Então, essa questão da DSLR foi uma. E a gente sempre muito ousado, né? Assim, no sentido de ter ideias mirabolantes, como outros também já fizeram, mas a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico digital também contribuiu. A gente estava inserido, assim, a minha história de vida é muito de Lan House, do Esdras também, que é outro sócio. Então, assim, aqui em Barreiras tinham duas marcas, duas Lan House, a Webtop do Manuel, meu grande amigo, e a Ultranet do Sidney, meu grande amigo. E o Esdras trabalhava na Lan House, eu trabalhava na outra, então assim, a gente nasceu jogando no computador, mexendo, brincando. E como, então assim, nada que chegava era tanto novidade assim pra gente, como era pra muita gente, que era de outro tempo, que não tinha esse desenvolvimento tecnológico, enfim. E isso também foi importante pra gente poder conseguir realizar as coisas, pensar um pouco fora da caixa, ganhar os prêmios e crescer no mercado. E hoje, como você vê toda essa questão do marketing digital? Porque você fala, a gente trouxe uma câmera, né? A gente trouxe uma mudança, mas hoje a gente olha as pessoas pegar um celular e achar que sabe a mesma coisa, né? Você tem todo esse mercado, né? Uma vez eu vi o canal falando assim, não, o menino tem 20 anos e diz pra mim que eu tô errado. Tipo assim, então a gente tem mais ou menos isso no mercado hoje. Como você vê tudo isso? Só abrindo para complementar a pergunta do Salles, na verdade, porque eu acredito que quando a OPA surgiu, na verdade, a concorrência no sentido de produtora era muito maior, né? Porque eu acho que já tinham produtoras grandes aqui na cidade. Foi até o caso da Carambola, que você citou há pouco tempo, acho que já tinha, né? Eu trabalhava, tem a MC, A MC, Manuel, isso. que é muito consolidada há muitos anos também no mercado, e várias E, outras. tinha várias outras, né? Aí, entrando pegando o gancho aqui da pergunta do Salles, você acha que essa mudança, não só a mudança de cenário, né, da produção, mas esse acesso mais fácil à informação, que permitiu com que pessoas que tivessem hoje um celular com a câmera com a qualidade melhor, ele já consegue entrar no mercado e consegue ter uma renda legal, consegue começar um negócio ali, né? Você acha que isso influenciou, impactou de certa forma em algumas empresas, no caso dessas empresas, por exemplo, que saíram no mercado, né? Sim, com certeza, quando você aumenta o acesso, você aumenta a concorrência. E quando você torna mais barato o investimento para você ter acesso a equipamentos, você torna o fato mais democrático, mais acessível, né? Então, com certeza, muita gente viveu esse momento de transição, onde antigamente você tinha um grande mercado e você tinha grandes investimentos, grandes câmeras, grandes iluminações, enfim. Aí depois uma pessoa chega com uma câmera, depois com um celular e faz ali a mesma coisa. Acho que isso aumenta a concorrência. Mas assim, a concorrência ela a concorrência é o conjunto de pessoas ali focadas naquela mesma fatia da pizza do mercado, né? Da pizza econômica. Mas com certeza, se você tem um diferencial, você não perde esse diferencial, né? O diferencial ele nunca pode ser fixo, essa é a minha visão. Se você tem um grande diferencial hoje, que ele não seja algo fixo, estabelecido, mas talvez a vontade que você tem de construir um novo diferencial, porque o mercado ele se aproxima, se equivale, e aí quem
faz a roleta girar é quem tem um peso maior, né? Isso não pode ser estático, porque no mundo onde todo mundo tem câmeras super caras e todas as estruturas, é um mundo que tem uma concorrência, e hoje o mundo todo mundo tem um celular, todo mundo sabe fazer, ou diz que sabe fazer, ou tenta fazer, aprende, ensina, então, como eu falei, como a gente estava conversando assim, hoje é muito um conjunto de todas essas coisas acontecendo e todo mundo tem que buscar ali o seu diferencial, e que necessariamente precisa ser mutante, né? Ele precisa não ser o mesmo sempre. Ah, é porque a gente pessoas que começam a ter acesso, né, e começam a produzir. E até inclusive vai nascendo hoje o YouTube, né, deu um acesso, várias pessoas têm canais e de repente o cara é um famoso, né? Então, essa mobilidade nesse mercado tornou uma coisa, assim, como você falou, você tem que ter um diferencial, né? Porque senão se você se não ficar atento, não ter as antenas e estar ligado nesse processo, você de repente alguém chegou com o celular e tomou o seu espaço. É isso. Eu fico olhando, criando, meu filho, ele já pega o celular e sai na casa fazendo um videozinho com todo mundo. Olha aqui, minha avó fazendo não sei o que, TDT. Se eu deixar, ele publica. E isso aqui é a minha avó, meu avô fazendo. Então ele já começa a pensar nesse processo desde muito novo, Sim. né? Olha que coisa louca, né, esse processo hoje de comunicação. A gente está no meio disso tudo aí, né? Assim, muito rápido, muita mudança. O pessoal já nascendo, dominando a ferramenta, quase em extensão do corpo, né? O celular. E nesse ambiente, assim, quando todo mundo tem esse acesso, a gente aumenta a audiência, né? E a audiência é o interesse das marcas. Das marcas. Então, saber lidar com toda essa mudança aí, ninguém tem essa resposta, na minha visão, assim. Por mais que você seja a maior agência do mundo, atenda o maior cliente do mundo, você não sabe lidar com isso tudo que está acontecendo, porque é muito novo para a humanidade, né? Aham. A gente está criando coisas que a gente não tem a mínima ideia de onde vai levar a gente, e as coisas mudando cada vez mais rápido, e uma hora a conta vai chegar, né? Uma hora a gente vai bater assim e vai entender realmente qual é o impacto de crianças usarem o celular, da gente parar de escrever à mão, da gente colocar a nossa memória na nuvem e de não precisar mais se preocupar com o compromisso que você tem, porque a Alexa vai te dizer. A gente ainda não sabe dizer, dentro da história da evolução humana, os impactos psíquicos até que isso vai trazer, sem falar nos comportamentais, no sentido da Sim. organização da sociedade e tudo mais. Os valores que a gente tem, né? Antigamente, para você ser uma pessoa de grande referência e influenciar, você precisava passar por um processo muito árduo, muitas vezes, para você poder chegar nessa posição de status e falar, fulano influencia as pessoas. Hoje em dia já é diferente, né? Do nada alguém pode fazer Basta ter seguidores. uma dancinha legal, uma coisa diferente, ter seguidores merecidamente e aí cair nesse ambiente onde muita gente acha que é o ápice, que quer estar lá, mas sem entender as complicações que é de fato estar lá e ter que lidar do dia para noite com todas essas questões, né? A gente está cheio de exemplos. É porque o ser humano ele não é um banco de dados, né? Exatamente. E assim, a tecnologia ela vai evoluindo com base em dados. Isso. E é algo que a gente busca implementar sempre aqui nos processos da agência. A ideia da praxeologia mesmo é entender que o ser humano ele age. Então, assim, ele vai agir de alguma forma e ele vai reagir de alguma forma em determinadas situações, porque ele não é um robô, ele não é algo engessado. Por mais que os dados eles nos deem uma certa previsibilidade, né, do comportamento humano ali, mas pode ser que ele haja de forma completamente diferente, né? E aquilo tem um resultado totalmente diferente lá na frente. Então, tudo isso aí é interessante demais a gente pensar em todas essas consequências, né? Porque a gente realmente não sabe o que vai... E a nossa responsabilidade, né, nisso, a gente Sim. que trabalha com comunicação, o poder que a gente dá às marcas, né? Eu enxergo muito as marcas, assim, isso quando a gente fala o nosso time de comunicação, a galera que trabalha com comunicação, eles, né? Nós, eles. Eu vejo as marcas como um grande pulmão que tem essa força. Pode ter força, pode ter menos força. Tem marca que tem mais força. Pode comprar mais mídia, pode comprar, enfim,
ter produções mais caras, contratar influencers, gente que dialoga com o mundo inteiro. Outros têm um pulmão que não faz você gritar mais alto. A gente é como se fosse ali essa intenção, né? Do grito, né? O que a gente está falando? Então a gente dá uma força para o que as marcas querem dizer e muitas vezes a gente está numa função de dizer o que as marcas precisam dizer também. Então, assim, isso puxa para a gente uma responsabilidade muito grande, né? No mundo onde está todo mundo nos ambientes onde as marcas chegam e as marcas chegando a cada vez mais espaços e a gente tem que esse pensamento de saber que a gente está também influenciando a visão coletiva, né? Isso. Assim, é muito curioso você ver como várias pessoas têm como pensar nas mesmas coisas ao mesmo tempo, né? Então isso tem um peso. Tem um peso, a gente. É muito importante isso que você está falando, né? E é algo que realmente a gente tem que levar isso a sério. Porque quando você vai estudar um pouco sobre gatilhos, você vai perceber que determinadas palavras vão despertar determinadas situações. E numa sociedade em que as pessoas passaram a automatizar tudo, a somente reagir, né, diante de determinada situação, é mais fácil de você dominar esse processo, né? Porque cada vez o seu cérebro tem menos vontade de pensar. Não é à toa que o nome é gatilho, né? É gatilho. E olha quanto responsabilidade uma agência, uma empresa que trabalha com propaganda tem diante disso, né? Porque você pode convencer uma população a fazer determinada coisa que às vezes não vai ser bom para ela, né? Sim. Mas é algo que a gente também tem que passar a pensar sobre isso, né? A responsabilidade de... Exatamente. Assim, as pessoas, quem não está diretamente ligado na área, às vezes se questiona, é um pensamento que eu tenho, sobre a real influência das coisas. Tipo, pô, mas será que comunicação, marketing, esse negócio influencia, tem tanto peso? Será, assim, a pessoa às vezes ela tá toda conduzida, né, pelas marcas, pelas tendências e tudo, mas ela tem esse pensamento. E tem assim, eu durante todos esses anos tive várias comprovações óbvias, né, estatística com dados de que realmente funciona, né? O exemplo do mercado de varejo, para mim, ele é muito forte, porque eu já atendi durante muitos anos no mercado de varejo e eu vi, é absurdo isso. No dia que você anuncia televisão, no outro dia você tem um aumento considerável de 30%, 40% na venda daquele produto. E no dia que você não anuncia, ele não roda muitas vezes. Entendeu? Então, assim, o poder de a mídia chegar e convencer as pessoas que não estavam nem pensando em comprar uma televisão. E aí pegar e falar assim, pô, eu vou mudar minha rotina amanhã, eu vou em tal lugar e eu vou ver e comprar essa televisão. Essa É muito forte. A mídia, ela tem um poder absurdo. Muda, né, o nível de consciência da pessoa, porque às vezes ela tá num nível ali tranquilo, né? Não, mano, não preciso de uma televisão. Já tem uma TV aqui em casa, pra que eu vou depois comprar o outra? reconhecimento do problema chega e Pois embora. é. Você precisa de uma Você televisão. precisa de uma Você televisão. compra batom Exatamente. e você acaba comprando. E nesse período todo de empresa aí, você não teve alguns perrengues com gravação, indo para lugares, porque eu vejo que às vezes vocês viajam, né? E como é que foi isso? Teve vários episódios, né? Assim, a vida, ela, por mais planejamento e preparo que você tenha, é a vida, né? Ela surpreende, né? A vida surpreende. Então, assim, do básico, né? Uma coisa que já aconteceu, porque uma vez a gente chegou para poder gravar uma pessoa, pegar uma entrevista, né? Num processo de produção. E a gente pegou um depoimento dessa pessoa. Essa pessoa deu um depoimento genuíno pra gente, né? Chorou e tal, aquela verdade, emocionou todo mundo e tal, e papapá. Depois, pô, legal, pá, todo mundo feliz, deu certo. Entramos no carro, a gente andava uns metros. O Esdras, que é um sócio que na época filmava, né? Ele sempre curioso também trabalhava com gravação, dava um help aqui e ali. E ele falou assim: gente, não apertei o REC. E aí a gente não perdeu essa gravação. Todo aquele estresse, a gente voltou para gravar depois, no outro dia, esse mesmo depoimento. Aí a mulher já tinha, que tava com a roupa natural, ela já apareceu toda maquiada, com roupa. Não
não teve a mesma emoção, não falou do mesmo jeito, então assim, nunca é igual, né? Então esse foi um perrengue, né? Assim, entre vários outros, né? Mas assim, de você saber que às vezes um descuido ali acontece, que algumas oportunidades são únicas, né? Ah, E sempre tentar estar preparado para isso, né? eu fico imaginando como é uma gravação toda. Pensa só, não apertei o REC, ou seja, não gravou. Tá gravando aí, né, Pedrinho? Tá gravando, né, Pedro? Beleza. Não, isso tem minha cara, né? Eu acho que é o tipo de coisa que aconteceria Com comigo. certeza. Eu Não tenho dúvida fiquei tão assim com ela falando lá e tudo que eu esqueci de apertar o REC. Eu fico imaginando como deve ter sido, eu ter enganado. Eu acho que isso aconteceria comigo, tranquilamente. E você foi professor. Fui professor, me formei em produção audiovisual na Unifasb em um ano e no outro ano eu comecei a dar aula lá na disciplina de direção de arte e de produção de documentário, em 2 disciplinas. E aí assim fiz, acho que durante 4 anos ou 5 anos eu dei aula no curso de produção audiovisual. Saí quando o curso infelizmente encerrou na faculdade. Ela parou de ofertar o curso de audiovisual para fazer uma transformação e acredito talvez novas mídias, marketing digital, enfim. E aí o curso deixou de ser ofertado, eu parei de dar aula, mas foi sempre uma experiência sensacional para mim, né? Eu gostava muito da troca, de conversar com a galera, de motivar também. Eu tenho muito isso de, pô, falar assim, pô, pode dar certo, vamos fazer, a gente já tá aqui mesmo, vamos fazer o máximo e tal. E aí conseguir, junto com todo mundo, com certeza viver momentos muito legais, o pessoal produzir muitas coisas, vi muitos alunos entrando no mercado. Outro me encontra um outro, me chama de professor, hoje já me soa mais estranho, né? Com certeza não é algo que eu penso ou quero voltar a fazer agora, mas fez parte da minha história e foi muito legal. Foi também muita loucura, porque eu relacionava a OPA, aquela coisa de crescendo com todas as coisas que acontecem na vida de quem trabalha com comunicação, né? Toda a correria que é. Eu tinha que dar aula, né? No período noturno, então foi bem corrido. E eu gostava disso também, dessa dinâmica, né? Depois eu pensei que fosse ficar mais tranquilo, mas piorou. Ficava o tempo todo só na UPA, me ocupa mais tempo. Se eu estivesse dando aula, tava mais tranquilo. Exatamente. Igual eu também saí da docência porque os meninos nasceram, eu tenho menos tempo hoje. E teve uma galera muito boa, né? Que se formou no curso. Sim, Teve com uma galera muito certeza. boa. Eu conheci algumas pessoas já mais recentes agora, né? Conheci uma galera muito boa mesmo que tá Você vê que aí no mercado, né? basta você dar um espaço, né? Um motivo, um lugar, Sim. um sonho para as pessoas, elas se unem ali, se juntam e fazem as coisas, né? Então, E eu acho, eu sinto uma falta muito grande no mercado aqui de Barreiras. Essa parte mais de educação mesmo, sabe? A gente tem uma carência muito grande. A gente tem um mercado extremamente em expansão, que é o mercado de publicidade na região, porque é uma cidade que está em desenvolvimento absurdo e, consequentemente, o número de empresas aumenta e precisa de publicidade. Essas empresas não vendem sem um trabalho de marketing. Então, acaba que foi meio que deixado de lado, sabe? A gente tem essa carência muito grande. Eu, por exemplo, no meu processo mesmo de formação, desde o começo, eu queria publicidade. sim. Só que eu nunca imaginei que eu pudesse ganhar dinheiro com isso, primeiramente. E aí fui tive aquele sonho de engenharia, medicina, enfim. Mas assim, depois quando eu terminei o ensino médio ali, eu queria realmente publicidade, porque é uma área que eu sempre gostei. Desde os 13 anos eu fazia edição de vídeo, aí eu editava vídeo lá pro pessoal da igreja, fazia filmagem. E comecei bem cedo e eu sempre quis publicidade, mas eu não cursei antes e eu acabei passando por Direito, Nutrição e Letras. E eu não cursei antes justamente porque aqui não tinha aqui na cidade. E para estudar fora, o custo era muito alto, né? Então eu não tinha como me manter fora, acabei ficando aqui. E agora que, assim, isso ficou um pouco mais democrático por conta do ensino EAD, né? Que isso acabou facilitando. Mas eu acho que um ensino presencial iria fazer uma diferença muito legal para o mercado também. E como a gente estava falando, né? As pessoas elas passaram a ter um celular, por exemplo, e achar que já está pronta. Então, como a gente não tem no mercado um sistema de educação, aí acaba que essas pessoas elas não se desenvolvem tanto porque elas não tiveram uma formação, né? Ou não tiveram
acesso como disse o Pedro, eu achei que não ganhava para ganhar dinheiro, né? Mas Exatamente. quando a gente vê a história, igual a gente está contando aqui, você contando a história e o espaço, já existiam empresas aqui, mas vocês inovaram em determinado ponto e teve essa abertura, né? E conseguiu. Então, para outras pessoas há um mercado, né? Por mais que eles estejam ali, e a área, a educação, o meio, ele é mais criativo quando você está ali no processo, né? Quando você está em sala de aula, você cria mais do que estando só com o seu celular, Claro. né? Você ter um ambiente, assim, um curso, né? É bom por vários aspectos, né? Porque você tem oportuniza para a sociedade, né? Quem quer focar naquilo ali, ter um tempo e um lugar, uma estrutura para poder estar fazendo só aquilo. Sim, eu fico lembrando quando eu estudava no ensino fundamental, ensino médio. Ensino médio as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas, você começa a pensar, pô, vestibular, compromisso, tudo mais assim. Sempre foi muito leve ir para a escola, para esse ambiente, estar ali naquele lugar, conversar com os amigos e tal, e poder errar, e tudo bem, eu tô aqui para isso e tudo mais. Acho que a universidade ela também presta esse mesmo papel, né, para esse indivíduo que cresceu em idade e está crescendo também no seu conhecimento. Então, oferecer esse espaço eu acho importante, com essa estrutura. Audiovisual, por mais que hoje tenha celular e tudo mais, ele não é não é uma disciplina barata, né? Você tem câmeras, você tem equipamentos, tem computadores e essas ferramentas elas são também diferenciais competitivos no mercado. Então, quando você consegue oferecer isso para as pessoas, é muito legal. Acho que a gente vive hoje um momento onde as pessoas têm muita opção. As pessoas têm um leque de possibilidades, como você falou, Pedro, a questão do EAD, e dos cursos online, do que o YouTube me entrega, o Google, enfim. Eu sendo um cara organizado e sabendo me disciplinar para focar tempo e ter um local bacana para eu poder me organizar um início, meio e fim num processo de aprendizagem, eu vou conseguir fazer isso. Agora, a motivação é muito difícil. Então, quando você tem outra pessoa para compartilhar aquele momento, essa experiência, é muito legal, né? Assim, eu sinto que em Barreiras hoje falta, né? A gente tem aqui no Oeste da Bahia o curso de Publicidade e Propaganda na UFOB, lá em Santa Maria da Vitória, mas quem está aqui em Barreiras hoje são poucas, né? Eu mesmo hoje, para ser bem sério, desconheço cursos na área de comunicação, né? Aqui dentro de Barreiras. E é um mercado que só cresce, né? Para a gente que está dentro do mercado e tem um feedback do mercado, das empresas, todo mundo precisa hoje de um social media dentro do seu negócio, né? Sim. Assim, todos os negócios. Nem que seja para ficar analisando o que os outros estão fazendo, né? Não necessariamente você tem que ter lá um perfil ou fazer alguma coisa. Mas assim, e não tem gente para poder atender o mercado. Não, não tem. A gente hoje, infelizmente, é uma coisa que eu falo, infelizmente mesmo, hoje a gente diz muito não. Eu queria poder dizer menos não, mas a gente não tem muita capacidade de atender a grande demanda. Tem muita gente que liga na OPA, que quer fazer um trabalho ou outro e que a gente, infelizmente, não tem condição de atender. Isso já há alguns anos. Então, esse mercado está aí. E essa demanda, essa procura, ela só aumenta. Então, tem muita gente precisando, né, de realmente gente trabalhando nisso, né, e gente que está fazendo isso de uma maneira legal e que essas próprias pessoas que estão atrás admiram e tudo mais. Então, seria muito legal ter mais gente se proporcionando momentos para sentar e construir esse conhecimento e trocar essa ideia para poder atuar no mercado. Aí, vamos fazer um evento desse junto. Vamos. Aí. A gente, inclusive, nós fizemos uma imersão para formação social media, né? Justamente visando esse gargalo do mercado. Porque, como é um serviço que a gente não oferece diretamente aqui na agência, mas a gente recebe muita procura. E aí a gente acaba terceirizando isso. Mas até nesse processo de terceirizar, a gente não sabe para quem indicar o cliente. Então, assim, eu tô precisando de social media. A gente sempre fala pro cliente, cara, hoje social media é uma profissão que ela é indispensável para o seu negócio. Você precisa ter uma pessoa interna aí. Você não vai conseguir terceirizar essa demanda para uma agência de publicidade, porque às vezes é uma demanda muito grande e pontual. E a agência não vai conseguir te atender dessa forma. Então, você precisa ter alguém ali dentro da sua empresa trabalhando o tempo inteiro, focado só nisso. Não tem condição de ter uma pessoa ali só para isso, então terceiriza, contrata uma pessoa para focar só nessa área. E a gente foi fazer essa imersão justamente
por conta dessa carência que tem no mercado, que é gigantesca, é enorme. Exatamente. Já é um bom caminho você ter dentro do seu negócio uma pessoa, um social media, né? Sim, Para poder fazer esse gerenciamento, dar essa resposta para quem interage com você nos seus canais e tudo mais. Porque o social media, ele gera outras demandas, né? Que aí, assim, é muito grande. Às vezes a pessoa pensa que uma pessoa, como você falou, assim, uma pessoa resolve, tá com o celular ali na mão, ela vai resolver. Mas, pô, ela precisa de ter planejamento, ela precisa de ter um texto publicitário, ela precisa de ter um design, precisa de ter uma fotografia, precisa de ter um vídeo, precisa de ter um roteiro. Enfim, são um universo de coisas que hoje uma marca precisa para produzir conteúdo. Porque você não tá em nenhuma rede social, é assim, inconcebível você imaginar uma rede social sem conteúdo. Conteúdo é tudo, né? Então, sim. você precisa produzir conteúdo, né? Independente do que seja, ele pode ser informativo, ele pode ser educacional, mas você precisa produzir conteúdo, né? As pessoas estão ali atrás disso. Todo mundo abre o Instagram para ver o quê? Conteúdo. É, conteúdo. E assim, e não dá para imaginarmos viver sem rede social, né? Não dá mais. Porque se você imaginar assim, não, não, eu não vou ter rede social, minha empresa vai funcionar sem rede social. Cara, vai funcionar, não estou dizendo que ela não vai funcionar. O tamanho que ela vai funcionar, o seu objetivo com aquela empresa e tudo. Mas se você quiser ter uma marca, você precisa estar nas redes sociais, precisa produzir conteúdo nas redes sociais, precisa acordar, porque isso tem custo, né? Porque às vezes também você acha que vai produzir conteúdo de graça, né? Exato. Assim, as pessoas, muita gente, né? Eles têm uma visão de rede social, elas confundem rede social com rede social digital. Rede social, ela sempre existiu. Quando você explica isso para as pessoas, às vezes faz mais sentido para elas. Fala assim, ó, você precisa de amigos, não precisa? Você precisa de ir nos lugares, conversar com as pessoas, você precisa de uma família, você precisa de um trabalho, de se relacionar com as pessoas. Essas são suas redes sociais. Aí elas sempre existiram, desde quando a gente é gente, a gente está num coletivo. E assim, o que mudou é que essas redes sociais, elas viraram digitais. E aí fazer essa pergunta, você acha que o mundo está ficando mais digital a cada dia? Obviamente está. Então, a rede social ela vai ser mais digital a cada dia. Vai. Daí o metaverso, todas as facilidades de acesso que a gente vai ter, enfim, Starlink, etc. Então, o mundo está indo para um mundo cada vez mais Acelerando digital. cada Mas vez então, mais, eu né? tenho um colega que ele não tem rede social, nenhuma. Aí ele falou assim: acho que eu vou ganhar dinheiro no futuro. É que você é a pessoa que não tem rede social. Eu falei, mas só vai ganhar dinheiro quando tiver a rede social. Porque alguém vai te pagar para ir para rede social, contar para as pessoas por que você não tem rede social. Não importa. Exatamente. Você vai parar lá de qualquer forma. Uhum. Aí ele, tá bom, desse jeito aí eu vou. Então a gente tem Então a gente olha para Barreiras, uma cidade de oportunidades, uma cidade que olhamos para o mundo, um mundo digital, todo esse processo, várias profissões novas estão surgindo. Social media, nem imagine quem falava disso há alguns anos. Pouquíssimos anos Não, anos. até hoje, na verdade, ainda é desconhecido. Ainda é desconhecido, porque não Fala assim, social media. O que é social media? Não, cuida das redes sociais. Vocês lembram do Orkut? Aham. Aham. Você lembra? Pedro Eu usei Não bastante. usou, mas... Usei Usou bastante. Orkut aí? Peguei a fase Na época do Orkut não tinha... A gente, tipo assim, era uma rede social, não é isso? Mas não tinha social media. Não. Aham. Não tinha as marcas. Aí começou, acho que talvez ali uma comunidade, um perfil ou outro, mas assim, muito embrionário. Blog era muito, né? Pois é. Blog era muito. Antes tinha várias coisas aí. Não vou começar a falar muito das antigas. Não, ele já entregou a idade. Idade, né? né? Mas tinha Fotolog, Flogão, não sei o que. Era assim, no início dos anos 2000, era isso que bombava ali, né? O bate-papo UOL e depois o Usei MSN. Teve até, assim, uma galera deve lembrar do ICQ, enfim. Não era, então hoje mudou-se. O que era uma brincadeira há um tempo virou profissão hoje, virou negócio. E a gente precisa desse processo. Então o mundo acelerou, a pandemia veio e encurtou o negócio, né? Que era para ser mais anos, encurtou assim. E aí, o que a gente vê? Um processo todo de mudança e algumas pessoas não Resistindo, né? resistindo muito ao processo ainda. E marcas, porque uma pessoa, um pessoal, ela pode dizer assim, não, eu não quero uma rede social. Mas se ela é uma marca, se ela é uma empresa, ela não tem como resistir a isso. Sim.
É isso. Ela vai ser empurrada de qualquer forma. É igual quando a gente tá numa pipoca. Uhum. Mesmo que você não quer sair do lugar, você vai sair, que alguém vai te empurrar. Então é melhor estar do lado de dentro da corda, no carnaval, do que fora. A marca que precisa de pontos de contato, né? Ela precisa necessariamente estar presente nesses ambientes, né? Porque senão ela perde o time do diálogo. E quanto maior é o seu negócio, aí que você tem que estar mesmo, né? Não, aí você falou um negócio interessante aí, time. Time. Não dá pra perder, Não. né? Não dá pra perder porque tem sempre alguém com a ideia parecida, tem sempre alguém com mais vontade de fazer, tem sempre alguém mais... Não, eu vou fazer, vou com as caras aqui. Isso. E chega lá e constrói. Mais rápido, né? Às vezes a gente olha assim, puxa, mas o cara não... O cara tá com um curso ruim desse, o cara fez uma gravação ruim dessa e o cara tá ganhando dinheiro pra caramba. Érico Rocha. O cara, eu fiz o curso dele, aí as primeiras aulas, uma gravação ruim, um áudio ruim, uma produção ruim, uma didática que também não é muito boa, mas o cara, ele teve a coragem de chegar lá e não, eu vou fazer isso aqui. E aí o cara foi e fez. Ele foi um dos pioneiros. Foi um né? dos pioneiros, né? Quando você tem esse título, essa conquista de... Porque assim, quando você é um pioneiro, você é atrelado automaticamente à inovação, né? Porque o mercado, ele tá aí. Inovar é você ter uma atitude diferente comercial dentro do mercado. Então, ele vendeu e fez do infoproduto uma vitrine dentro Sim. do país. Então, assim, acredito que essa referência, ela ainda tá na cabeça das pessoas, né? E as pessoas atribuem crédito a isso. Acho que, né? Independente de um formato, um modelo e tudo mais... Ele fez parte de um processo, né? E que isso tem o reconhecimento, né? É como eu falei, assim, a gente não tem... Ninguém sabe qual é a fórmula, né? Já que a gente está falando do Érico Rocha, qual é a fórmula? Algo simplesmente acontece, né? A gente não sabe. Quem poderia imaginar que o Luva de Pedreiro ia ser um cara com não sei quantos milhões aí de seguidores. Acho que 18 já. 18 milhões, e o cara que dialogou quase que com o mundo inteiro durante esse processo todo do boom, da fama dele, Com uma chutando frase. uma bola e uma frase, exatamente, com o modelo, né? Existe até um padrão, eu converso muito com a Gi também sobre isso, que é assim, existe um padrão, né? Qual é o padrão? O padrão é um padrão. Ter um padrão é um padrão, na minha visão. O que que significa? Ou você sempre chuta a bola e fala uma frase, ou você faz um vídeo que termina do mesmo jeito, ou você faz uma coisa que sempre você faz a mesma coisa e se encontra qual é o seu modelo de sucesso. Ah, o meu modelo de sucesso é isso aqui. Eu vou fazer isso e aí, até quando isso estiver dando retorno ali, encantando as pessoas, vai estar acontecendo, né? Sim. Acho que é o Bruno Perini, né? Que fala a respeito disso no curso de gatilhos que ele dá. Ele fala a respeito desses padrões, né? E ele conta até uma história que ele sempre... Eu não sei se ele começava ou se ele encerrava um vídeo do History sempre com um café. Com uma xícara de café. Toda vez. E foi algo que ele fazia, na verdade, de forma natural. Não era algo pensado, né? Era algo que ele fazia de forma natural. E aí ele começou a perceber que, tipo assim, ele fazia sempre. E as pessoas começaram a fazer, a reproduzir isso e a marcar ele. Aí as pessoas gravavam um history e marcavam ele. Gravavam um history e marcavam ele. E ele começou a... Rapaz, isso aqui ficou a marca dele, né? Isso. E aí ele começou a crescer a audiência dele por uma coisa, tipo assim, óbvia, que às vezes o diferencial é uma coisa muito óbvia, né? Exatamente. É o caso de vocês lá, uma DSLR. Uma câmera muito mais compacta, muito menor, muito mais fácil de manusear. Que você chegava no lugar pra poder filmar, não, vou te filmar, a pessoa, pô, cara, me filmar, Cara, veio filmar pra com... tirar foto, né? Era até constrangedor em algumas situações, a pessoa não botava fé, né? Olhava assim e falou assim, pô, esses meninos aí com essa câmerazinha pequena, chegava uma galera aqui com não sei quantas coisas e tal. Mas aquelas Panasonic desse tamanho. É isso mesmo, mas assim, essa coisa da repetição é muito uma verdade, se você for analisar, né, todas as trends são uma repetição, é um formato de um modelo de sucesso curto que funciona. Agora, você conseguir manter isso durante muito tempo, aí você tem que diversificar o conteúdo. Não adianta só o formato. Exatamente, não adianta só o formato, né? Por exemplo, o Whindersson Nunes, ele tem um formato dele, os vídeos dele e tudo mais, ele sempre se transforma e traz um conteúdo novo, né? Ele diz coisas diferentes para você poder conseguir manter aquilo, né? Às vezes ele faz... Hoje o negócio do Whindersson não é mais o canal do YouTube, né? Ele já é o negócio. Ele já é Como durante um momento os shows ao vivo dele presencial foi um grande negócio.
enfim, né? Tudo muito volátil, né? Ele tem o time. Tem o time. Sim. Agora até professor ele é. Agora ele lançou tá um no curso time. Perfeito, exatamente. Como ser interessante, Como né, seria cara? interessante. Como bombar o curso que você já fez. Genial. Genial mesmo. Cara, moço, muito bom, mano. Cara, a gente vai sair daqui com as ideias, viu? E aí vamos montar um evento juntos. Perfeito. Vamos. Vamos em frente. Vamos montar um evento juntos, vamos falar sobre isso. Vamos falar com essas faculdades aí para trazer alguma coisa para a cidade. É isso. Com Senão a gente vai trazer, viu? Se não fizerem, nós vamos fazer. A gente tá com saudade do pessoal de publicidade e propaganda da UFOB. A gente sempre recebeu eles aqui, eles vêm fazer visitas aqui no mercado, né? E vão na TV Oeste, vão na agência e tudo mais. A gente já teve a felicidade de receber eles lá 2 ou 3 vezes. Aí a pandemia deu um break, né? E tudo, a gente tá esperando voltar esse negócio aí, né? Pra poder continuar. Mas a gente tá em contato, inclusive. Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente até falou com um pessoal que tem um curso aqui para trazerem os meninos aqui na agência para conhecer, entender um pouquinho sobre o mundo digital. Muito E aí ele ficou de organizar lá para trazer. Mas é interessante, porque você você mostra para as pessoas que é uma possibilidade. Você gera inspiração em crianças e jovens, pessoas assim, cara, quando eu crescer eu quero ter um negócio, empreender, né? Então, Existe outro caminho, né? Porque assim, culturalmente é sempre aquela coisa, né? Como você falou, Pedro, engenharia, medicina, direito e tal. Eu fiz direito 2 semestres, eu acho. eu fiz Não é minha abandonei praia. no segundo. Pois é. Então, assim, sempre tem aquela pessoa que tem um perfil, né? Que fala assim, pô, eu quero. Pô, será que dá pra trabalhar com comunicação e tudo? E a gente vive na era disso, né? Mano? Assim, Não disseram pra você que não ia dar certo, não. Você vai mexer com isso, por que você não vai ser servidor público ó, mesmo? eu sempre tive a felicidade de ser muito incentivado dentro da minha família, né? Meus pais, minha irmã, meu irmão, todo mundo próximo de mim sempre me incentivou muito e me deu estrutura para que eu pudesse cair de cabeça nisso, né? Não quer dizer que as coisas tenham sido fáceis, né? Durante esse processo, mas sempre às vezes as pessoas não precisam dizer necessariamente para você poder perceber. Mas durante o início da caminhada, da OPA e tudo mais, sempre que tinha algum momento assim que falava que trabalhava com comunicação e tudo, eu sentia alguma coisa, eu não sei necessariamente dizer o que, mas como se a pessoa tivesse interpretado aquilo como, tá, tipo assim, como se não fosse algo talvez muito louvável, talvez Vagabundo. sentido. Vagabundo, não faz nada. Talvez. Mas quando eu olho hoje o tanto de coisa que a gente conseguiu realizar, o que a gente conseguiu movimentar no mercado, os resultados que a gente alcançou, as mudanças que a gente fez, não só dentro da gente, mas também no lugar onde a gente está, de barreiras da região, que eu tenho uma visão muito clara, né, do que a gente luta muito para poder contribuir, né, e arregaça a manga junto com as pessoas para fazer acontecer. O bom de fazer isso é que você tem uma visão muito clara de onde você de fato conseguiu contribuir e como foi. E eu sou muito feliz de ter essa segurança, né, dessa bagagem, independente de não ser uma medicina ou um direito que eu me dei o direito de não fazer, de não terminar. Mas assim, eu me encontrei na comunicação, eu gosto muito de comunicação e gosto muito de escrever também, embora eu não escreva, não seja, eu não me considero um poeta, um escritor, mas eu gosto muito de escrever, principalmente quando eu não preciso escrever de fato, mas na minha cabeça, né? O pensamento para mim é como se fosse uma escrita também, assim, em algum aspecto. Né? Ah, legal, tu escreveu um livro, cara. Hã? Escreve um livro. Pois é, eu escrevi um livro. É aquela coisa, né? Plante uma árvore, escreva um livro, tenha um filho e tal. Então, eu já escrevi um livro, né? E o filho não fez ainda, não. Não, ainda não. A árvore eu não me lembro muito bem, mas já participei e desenvolvi ações que plantaram muitas árvores. Ah, então. Mas assim, eu gosto muito da experiência, né? Acho que talvez eu guarde isso no momento e fale assim, poxa, eu vou plantar agora a árvore que eu vou plantar ali, né? E tudo mais. Mas assim, eu gosto muito de estar fazendo isso hoje. Muito, muito bacana para mim, trabalhando com comunicação. Você diria que tá no seu propósito? No meu propósito de vida, acredito que sim. Acho que assim, eu gosto muito de fazer as coisas juntos, sabe? De desafio, de falar assim, pô, aquilo ali é muito. Quando eu ouço alguém falando assim, aquilo ali é difícil fazer ou não dá para fazer, eu fico muita vontade de fazer.
Quando alguém fala assim, não, mas isso aí é muito difícil, isso aí não vai dar. Eu sempre fico tentando arrumar uma solução para poder fazer aquilo acontecer. É meio como se eu falasse para mim assim, sempre dá. Você pode não conseguir fazer, mas sempre vai dar. Não pode ter sido com você. Ah, legal, cara. Muito bom. Muito bom. E foi muito bom estar contigo, cara. Eu que agradeço. Boas risadas, foi muito legal lembrar de muita coisa também. Mas você tá livre, pode falar o que você quiser, mas eu quero que você dê um conselho, que você fale para as pessoas que querem trabalhar com comunicação, pessoas que já tiveram no início, assim, tem um sonho hoje, ou fale um pouco para essas pessoas, assim, ó. Diga algo para elas e também você tá livre para falar o que você quiser. Bom, trabalhar com comunicação. Primeira coisa, faça por amor, né? Porque você tem que amar aquilo que você faz e fazer com amor enquanto você está fazendo, porque senão não vai valer a pena. Porque o trabalho que é divertido, ele vai começar a ficar cansativo, ele vai começar a te dar problemas, né? Você não vai saber lidar com isso. Quando você ama o que você está fazendo, você sempre se permite um pouco a mais, algo que poderia te estressar mais vai te estressar menos, porque você está fazendo o que você gosta. O primeiro ponto é isso. Um outro ponto é sempre buscar pensar fora da caixa, fora do padrão. Sempre imaginar uma caixa dentro de alguma coisa. Se a gente for parar aqui e começar a imaginar uma caixa dentro de uma caixa, a gente vai ficar aqui a nossa vida inteira pensando em caixas maiores para caberem as outras caixas todas. Então, se você se colocar no movimento de sempre pensar uma caixa um pouco maior e ter esse afastamento, no mínimo detalhe que for, nas ideias, nas necessidades que você tem, é um movimento muito interessante, porque você sempre está se colocando, está se permitindo, está falando assim para você, olha, eu posso pensar mais do que isso aqui, além. Então, pensar fora da caixa. E tem uma coisa que é muito forte também em trabalhar com comunicação, a ideia de não alimentar o monstro. Quando eu falo monstro, é a ideia do ego. A gente trabalha numa área com comunicação que ela é muito associada à criação. E a criação, ela é um filho para cada pessoa que cria. E aí, eu não sou pai ainda, mas eu tive um pai e assim, essa relação de você ter um apego com aquilo é muito grande, né? E assim, trabalhar o ego é muito importante, você saber respeitar as ideias das outras pessoas e entender que nem sempre a sua ideia é a melhor ideia ou é a ideia que deve acontecer e estar aberto para essas possibilidades e não alimentar esse monstro de achar que você é absoluto, porque trabalhar com criação é um caminho muito próximo desse precipício, onde você achar que você é melhor do que todo mundo, que você sabe as coisas, que você é o criativo, que você é o cara que vai dar a ideia genial, que vai resolver o problema. Você tem que se colocar nesse momento de não alimentar esse monstro e de sempre estar buscando aprender. Então, essa é o que eu diria para alguém que fosse trabalhar com comunicação, né? Acho que seria isso, fazer por amor, pensar fora da caixa e não alimente o monstro. Muito legal. Show demais. Show demais. Obrigado. Eu que agradeço. Cara, Foi show demais. Foi muito bom esse papo aqui contigo. Valeu. Valeu, gente. Eu quase, né? Quase tive a oportunidade de fazer parte lá da equipe. Uma vez eu até fui lá, fiz a entrevista com vocês. E aqui é o responsável por aí. Ó, e que ótimo, porque assim, a gente soma forças, né? Sim. Assim, trabalhar junto tem diversas maneiras de você trabalhar Sim. junto, né? Isso. A gente, na época, foi até o Hobbs, né, que fez esse contato aqui entre a gente. E aí eu fui pra entrevista, só que eu já tava com a ideia da One, né? Sim, que até comentei com vocês. E aí eu tava tentando viabilizar o projeto, foi quando veio o Salles e me deu essa força aí. E aí, tá aí. Tamo aí. Isso aí. Tamo aí. Tava falando pro seu pai, De eu acho parabéns. que eu e Pedro demos certo. Tá, com certeza. Ó, E é isso, a gente tá aí pra... Já. Então, valeu, muito bom. É isso aí, pessoal. Continua aí. Tem outros episódios, ok? Se inscreva no canal e se ligue. Nós teremos outros momentos. E, ó, realmente nós temos uma novidade daqui. Nós vamos fazer algo aqui, viu? Nós vamos fazer algo aqui pela essa cidade, pelas pessoas e vamos ajudar outras pessoas a despertarem na área. Com certeza. Só lembrando que as redes sociais a gente vai deixar aqui na descrição. Rede social nossa, rede social do Guga, da OPA. E aí vocês podem seguir lá e acompanhar o trabalho de todos. Ok, estamos em todas as plataformas, viu? Valeu! Valeu!